galera, bom dia pessoal, tudo na paz? Tudo joinha? Bom dia, bom dia! Mais um encontro online, dessa vez estamos fazendo no domingo, às 8h30 da manhã, mais ou menos. E com certeza vai ser muito bacana hoje o que a gente tem para dizer para vocês. Mais uma semana a gente está fechando e essa é o último pilar, esse é o último encontro online do pilar bem-estar e felicidade. Essa semana foi com certeza disruptiva para você. E a gente pôde ver muitas estratégias, muitas táticas, muitas tarefas, tivemos desafios para a gente poder explorar esse pilar do bem-estar e felicidade. O que é a felicidade, né, para nós? Eu tenho certeza que se você cumpriu aquilo que a gente propôs durante a semana toda, você com certeza essa nota do bem-estar e felicidade vai crescer naturalmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse resumo da semana, né, sobre tudo aquilo. Estou aqui com a minha esposa querida, mais um encontro online, sempre no último encontro da semana a gente vem juntos, para falar um pouquinho também sobre a experiência dela com relação a esse pilar bem-estar e felicidade. O que é a plenitude, né, da felicidade de Deus, né, que a gente encontra em Deus, esse preenchimento desse vazio que a gente busca tanto, o ser humano busca, quase que incansavelmente nessa busca dessa felicidade, né, meu amor? Então vamos lá, e o texto de hoje está lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo todo, que fala sobre a plenitude, ele fecha com a plenitude de Deus. Qual é o grande macete, né, para encontrar essa plenitude em Deus? Vamos ler aí com a nossa querida Adriana Loureiro. Vamos lá, gente. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que texto, gente. Que texto. Uma das primeiras curiosidades que a gente tem nesse texto é descobrir que Paulo foi o responsável para pregar para nós, para pregar para os gentios, né?
Paulo foi assim usado por Deus para revelar, trazer a revelação da graça de Deus, da história de Jesus, de tudo, para gente aqui nesse que nós que não somos judeus, que não como é que eu posso falar? Que não vivemos, né, dentro da lei de Moisés. Né? A gente sabe que o povo judeu tinha a lei, né, mosaica. E Jesus veio não para anular a lei, mas sim para trazer uma nova revelação, um novo evangelho, uma boa nova, né, que é a tradução do evangelho. E a gente sabe que Paulo, por mais que ele não tenha vivido nos tempos, né, de Jesus, ele era um perseguidor, no tempo que ele era chamado de Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E ao mesmo tempo ele teve um encontro com Jesus de uma forma sobrenatural, no caminho para Damasco, né? Tem essa história famosa aí da conversão de Paulo. E Paulo passa a ser um bandeirante, ele passa a ser um cara que levanta a bandeira de Cristo para todos. E ele foi usado por Deus exclusivamente para falar para quem? Para aqueles que não eram judeus, para os gentios, né, como diz ali na palavra. E um dos maiores aprendizados que eu tenho nesse texto é saber que quando a gente tem o conhecimento do amor de Cristo, a gente passa a viver a plenitude de Deus, como diz lá o versículo 19, que eu queria que a Adriana repetisse esse versículo para que vocês fixassem isso aí. Esse é o versículo que eu destaco, que eu vou escrever, que fica na semana comigo, eu fico meditando nele. Diz aí, 19 aqui, ó. Ele é uma continuação, né, do que ele vem falando. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, buscar conhecer o amor de Cristo, eu escrevi aqui, ó, o hábito de buscar conhecer o amor de Cristo nos dá a condição de viver a plenitude de Deus. Isso é disruptivo, né? A gente está vivendo um programa do ano mais disruptivo da nossa vida, e são esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença e a grande transformação na nossa vida. Passamos essa semana toda falando sobre bem-estar e felicidade. Identificamos o nosso Ikigai, nosso verdadeiro propósito de vida, através de quê? Da palavra de Deus, através dos propósitos de Deus na nossa vida. Conhecemos quem somos nós nessa terra, né? Falamos um pouquinho sobre isso na terça-feira. Na quarta-feira nós falamos sobre superação, sobre a ação superar, né? Superando que nossos medos, nossas inseguranças, né? Os porquês. Quem é que dá essa coragem pra gente? Quem é que dá essa ousadia, né, pra gente? Vem de onde? Vem de Deus. Né? E depois potencializamos isso com alguns hábitos, né, de leitura, de meditar na palavra. Conhecer a palavra de Deus nos faz ter discernimento e sabedoria para essas vãs doutrinas que estão aí pelo mundo. Tanta gente pregando o evangelho, tanta gente falando da Bíblia, mas poucos são aqueles que reconhecem e entendem o que realmente é bíblico, o que está realmente escrito na Bíblia, o que é revelado pela Bíblia. E você, quando busca de Deus essa revelação, ele com certeza se faz presente. A gente falou sobre aquele texto que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você vem com o coração aberto para ouvir realmente a voz de Deus, a gente acaba recebendo as revelações de Deus. E cada um vai receber individualmente, dentro das suas necessidades, dentro do seu propósito que Deus tem para a sua vida. Então isso é muito bacana. Então buscar, cria esse hábito. Né? Depois nós fomos lá para a ação Transformar na sexta-feira e falamos sobre o quê? Como você passa a exercer influência nas pessoas que estão à nossa volta, quando você tem o conhecimento da palavra de Deus. Você passa a ter mudança de hábito, você passa a ter outras ações, outros tipos de atitudes, e as pessoas percebem isso em você e elas ficam se questionando: o que essas pessoas têm de diferente? O que você tem de diferente? O que você foi transformado? O que aconteceu na sua vida dessa felicidade que você tem, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a uma dificuldade, você está em paz, você está tranquilo. A gente fica preocupado, a gente fica nervoso, sim, ninguém está dizendo assim para viver uma alienação, muito pelo contrário. É uma consciência de que existe alguém que está zelando por nós, que está intercedendo por nós, que está atuando na nossa frente, na linha de frente de batalha aí, diante das dificuldades. E a gente saber em quem nós podemos pedir o socorro, né, irmão? Esses sentimentos não dominam, né? Eles Exatamente. fazem parte de, eles acontecem, são humanos, isso nem pecado né? Mas não é isso que domina, não é isso que prevalece, né? É realmente a certeza, a fé de que Deus é mais, né? De que Deus permite, de que Deus nos dá a oportunidade. A gente fala muito assim: ah, Senhor, me dá
sei lá, paciência, me dá isso, me dá aquilo, como se fosse um pozinho, né? Que nem desenho animado, que Deus vai, toma uma purpurininha, né? Assim, fiquei legal, agora eu sou boa, agora eu sou paciente. Não é assim que acontece, né? Então acho que assim, é não ter uma vida dominada por nossas emoções, não ter uma vida dominada pelas circunstâncias, pelas dificuldades que estão aí, para todos nós. Agora, o que domina é o poder de Deus, né? A fidelidade e a graça dele sobre as nossas vidas. Né? Perfeito. E puxando esse gancho, né, desse equilíbrio do que a Adriana falou das nossas emoções, né? A gente vai entrar na semana da última volta da roda da vida, que é o quê? São os pilares, que dentro do pilar pessoal, o primeiro pilar fala sobre isso que a Adriana falou aqui, sobre o equilíbrio emocional. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Nós vamos identificar o seu grau de inteligência emocional, que faz muita diferença, não só para a vida secular, mas também para a nossa vida espiritual, para tudo. Então isso tudo tem relação. Você vê como é que tudo sai do texto bíblico, tudo sai da palavra de Deus. Tudo vem dele, tudo é por ele. Existe um texto maravilhoso, a Adriana sabe, ela gosta de falar, né? Tudo é para ele, por meio dele, é por ele. Então a gente passa a ter uma vida completamente dependente de Deus e sem julgos pesados, né? Sem ter aquela, caraca, é uma dependência sadia, não é uma dependência doentia. Né? Não é radical, exatamente, é bom demais. O jugo de Deus é leve, é suave. É saber que a gente tem um Pai acima de todas as coisas, né? A quem pedir socorro, a quem a gente pode recorrer no momento de felicidade, na hora de dividir as alegrias e na hora de multiplicar as alegrias e dividir as tristezas, né? Isso é muito bom, ter essa certeza no nosso coração. E isso é fé, porque tudo vem através da fé que é enviada por Ele mesmo. Tá certo? Então olha só, essa semana nós vamos entrando na última volta da Roda da Vida, é o último mês do nosso programa do ano mais disruptivo. Nós estamos fechando o primeiro trimestre, ou seja, no final de março nós vamos estar completando toda a nossa Roda da Vida na prática. E na última aula, no nosso último encontro, nós vamos preencher juntos, tá, meu amor? Nós vamos preencher juntos a Roda da Vida para ver como é que os pilares melhoraram. Eu queria que você pegasse o primeiro gráfico lá do dia 4 de janeiro, que nós fizemos a primeira live, e depois comparasse, sem olhar para ele, comparasse o que aconteceu durante esses 3 meses, dentro de toda essa prática que a gente fez nesses 3 meses aí, e preencher essa nova Roda da Vida, e com certeza você vai continuar sendo transformado. A gente vai voltar no programa do ano mais disruptivo em agosto, né? A gente está fechando esse trimestre, vamos ficar um trimestre fazendo as práticas, né? Nós vamos continuar com o nosso treinamento, até vamos voltar, se Deus quiser, se a pandemia permitir, nós vamos voltar aos nossos workshops presenciais. Estou programando alguma final logo depois do final desse programa aqui, no iniciozinho de abril, a gente tem o nosso workshop presencial. Também tem os treinamentos online, nós vamos estar lançando durante março nosso treinamento online, Mentes Vencedoras. Vamos estar lançando também a nossa célula de networking semanal, um encontro para empreendedores, empresários, profissionais autônomos, né? Para a gente poder fazer online um encontro de Zoom semanal. As mentorias do programa do nosso ano mais disruptivo, a gente vai estar seguindo em frente até o agosto, a próxima segunda edição do nosso programa mais disruptivo do ano, nosso programa do ano mais disruptivo da nossa vida. E muita coisa com certeza ainda vai acontecer esse mês. E eu queria agora que a Adriana contasse um pouquinho sobre as práticas. A gente falou essa semana, eu gosto de ouvir a Adriana porque ela tem uma qualidade que eu considero assim raríssima. Se bobear, acho que eu só consigo, das pessoas com quem eu me relaciono, eu só vejo nela, que é a lealdade. Lealdade e a honestidade, né? A honestidade para mim não é nem qualidade, é uma obrigação de todos, né? Que todos sejam honestos. A gente não tá aqui para falar de mim, não. Exatamente. Não, mas vamos falar. Mas eu queria só a lealdade e a lealdade que ela tem com Deus, né? Sabemos que somos falhos, a gente sabe que nós erramos, nós somos falhos no nosso dia a dia e Deus é misericordioso, por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Mas a Adriana, eu fico assim, ela é um exemplo para mim. Estou aqui exaltando a Adriana, não para deixar ela constrangida, nem porque ela está aqui, mas eu sempre falo disso porque ela serve de exemplo para mim. Muito da minha transformação, da busca de Deus, veio por exemplos dela, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu vejo a minha esposa tá orando, tá intercedendo, tá orando por mim,
está se recolhendo no seu quarto, fazendo o que diz lá em Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta, ora em secreto a Deus e Deus se revela através dessa oração, dessa busca. Então a gente falou essa semana sobre alguns hábitos, né? E eu queria fazer uma pergunta curiosa, coisa que eu sempre quis ouvir da Adriana, e apesar de eu ver ela na prática... Ai, que medo! Apesar de eu ver ela na prática, eu queria ouvir dela como que ela conseguiu criar esse relacionamento tão íntimo com Deus, meu amor. Como é que você teve essa busca? Alguma coisa causou isso? Alguma situação da sua vida? Ou a simples não, né? Porque isso não é simples. A gratidão, né? De ter sido salvo, de a gente ter tido esse encontro. E um privilégio, nosso testemunho, a gente teve um encontro com Jesus no mesmo dia, no mesmo culto, na mesma reunião. E depois a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre esse testemunho aí para vocês. Então conta um pouquinho pra gente, meu amor. Hoje eu vou ficar mais caladinha, a tua vez de falar. Bom, eu acho que o que nos move é o amor, né? E houve realmente um dia, isso é uma live extra, né, para contar realmente como tudo aconteceu e tal. Houve um dia que eu entendi quem eu era e quem Jesus era. E aí eu fiquei diante disso, isso inevitável, isso me transformou, sabe? A visão que eu tinha de mim mesma, a visão que eu tinha de futuro, de perspectiva de vida, de eternidade após morte, estou falando disso, né? E de quem era Jesus. Ele não era só um homem legal, um homem santo que veio aqui para falar de coisas boas e a gente aprende a ser bonzinho com ele, sabe? Isso é também. Então, quando eu entendi que eu era pecadora e que através de Jesus, de tudo que ele fez na cruz por mim, estou falando de mim, da minha identidade, como se fosse só por mim, sabe? Ele me reconciliou com Deus. Nós tínhamos livre acesso a Deus quando fomos criados, estou falando lá da criação, de um único homem ainda, né, na Terra. E quando o pecado entrou no mundo, houve essa separação, né? Era a única coisa que separaria o homem, o ser humano, né, de Deus, e isso aconteceu. E aí Jesus morreu na cruz para levar isso no meu lugar. Esse amor, sabe, esse entendimento transformou, não tem como. Como é que eu vou ficar longe de uma pessoa que fez isso por mim, sabe? Então esse foi o ponto de partida. E igual aqueles brinquedinhos, né, que a gente dá aquele impulso e a bolinha vai longe, não dá pra ir e vai indo, não, é se lançar mesmo, sabe, nos braços do Pai. Então, por causa disso, é uma coisa que é boa reviver, que até hoje tem que controlar para não começar a chorar, que eu acho que, né, vai atrapalhar. Então, isso é que me move, esse amor e essa gratidão de que, caramba, como eu sou amada, eu não sabia que ele me amava tanto, ele me reconciliou com o Pai. Jesus fez isso por mim, ou seja, eu era pecadora e ele me salvou. Quando esse entendimento veio, sabe, isso me move a estar sempre por perto dele. Então, todos os dias, é esse o amor que me faz ficar perto dele e entender que eu dependo dele, que eu preciso dele, que dele vem a minha paz, que dele vem minhas soluções, dele vem meu consolo, que ele tem consolo e conselho para me dar. A palavra dele é viva e tem eficiência na minha vida, né? Ela faz... É algo sobrenatural, é pela fé, né? Então, isso é o que me move. E, além disso, eu acho que é uma consciência também da nossa mente, sabe? Da gente ter compromisso. Ou a gente tem compromisso ou não tem. Então, não adianta ficar inventando história, não adianta ficar dando desculpa, colocando dificuldades. É uma decisão, né? É uma decisão. É simplesmente... E se, de repente, a gente vive um momento ou outro, ou você está vivendo, sei lá, mas eu não tenho vontade. Sabe aquela coisa? Faz assim mesmo. Quanto mais você fizer, né? É a criação do hábito, sabe? Agora trazendo para a questão da nossa mente. É decidir criar o hábito. Não estou nem com vontade, mas eu tenho consciência que aquilo vai me fazer bem. É que nem atividade física. Não estou com vontade, estou morrendo de preguiça, estou com raiva de fazer isso. Mas eu sei que eu vou chegar uma hora que eu vou ultrapassar essa dificuldade, vou começar a sentir outra coisa. Não estou com vontade de malhar. Não vivo mais sem malhar. Vai chegar esse momento, a gente sabe que vai. Então, a questão de buscar, de ler, de meditar, de interceder pelas pessoas, de lembrar de orar pelas pessoas, pelo mundo, por tudo, isso também é hábito, é decisão nossa, sabe? As coisas não são só, não tem isso não, tudo é muito consciente. A Bíblia diz que o nosso culto ao Senhor, não é culto que eu falo assim, 9 horas na igreja X, é o nosso culto, né? Prestar o nosso culto, nossa devoção, nosso amor a Deus. Diário, né? É diário, e é racional, é por decisão própria, sabe? É por compromisso. Aí, por esse ponto de vista, é simples e prático assim. Eu decidi que, então eu vou fazer.
sabe? Então é o compromisso mesmo com Deus e a consciência de que aquilo vai me dar um retorno para o meu bem, para o bem daquele que eu acredito que o meu relacionamento saudável com as pessoas é proporcional ao meu relacionamento com Deus. Eu acredito nisso. É interessante, né, a gente transformar essa necessidade, nessa sede que a gente tem, porque Deus é a fonte, né? A palavra de Deus é a fonte, Deus é a fonte, de tudo vem dele, como a gente falou no início. E se você não tem essa sede, se você não tem essa fome, né, de buscar a Deus, realmente você precisa reavaliar algumas coisas na sua vida, porque a autossuficiência foi um dos maiores pecados que existiram no mundo, porque foi onde o Lúcifer caiu, né? Quando a gente fala do diabo, né? Lúcifer caiu pela vaidade dele, pela autossuficiência, ele querer ser como Deus. Então esse é o maior exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você não está sentindo essa sede, esse vazio, essa vontade de buscar de Deus e encher novamente esse tanque através do amor dele, através da presença do Senhor, através da oração, da meditação, da palavra, da leitura da palavra, existe algo diferente. No momento que a gente descobre, como a Adriana falou, né, que um dia falaram desse amor pra gente e a gente entendeu que lá é a verdadeira fonte. Lá é a água viva, né? A fonte de água viva que vem e sacia essa sede que a gente busca. E a gente acaba, né, a pessoa que não tem Deus no coração, que não tem Jesus no coração, ela acaba buscando em outras coisas, ela começa a atribuir, né, essa busca a droga, a bebida, né, a pessoas, a dependência de pessoas, né, a relacionamentos que não são, né, de acordo com a vontade de Deus. Então a gente começa a buscar em outros lugares e você nunca vai ser preenchido, porque essas buscas, né, essas fontes são fontes de água, vamos dizer, água morta, né, para fazer a comparação com a fonte de água viva maior, né? Então é muito legal, eu fico muito feliz. Obrigado, meu amor, pelo seu testemunho. Muito bom. Um dia Deus tocou o nosso coração através do Espírito Santo de Deus e a gente pôde buscar junto. É um privilégio. A gente considera um privilégio, a gente agradece a Deus todos os dias por esse privilégio de termos nos convertido juntos. Tá aí, fechamos aí. Não sei nem quanto tempo foi de live, que eu estou com o meu cronômetro, não disparou aqui, mas foi uma bênção e é muito bom, gente, a gente estar juntos aqui. Você que está assistindo essa gravação, né, que você tenha proveito disso tudo e você faça uma reflexão. Hoje e amanhã a gente vai estar liberado aí e na terça-feira vamos estar de volta falando sobre o equilíbrio emocional, sobre essa fonte. Tudo vem das emoções, né? Então quem sabe, se você está com o seu coeficiente de inteligência emocional lá embaixo, quem sabe essa semana você não tem essa grande oportunidade de poder elevar esse coeficiente, equilibrar suas emoções e aí sim ter a mente tranquila para buscar de Deus aquilo que você precisa. Tá certo? A oportunidade vai acontecer, depende só de aproveitar, né? Então você precisa estar aqui com a gente todos os dias, 6 horas da manhã. A partir de terça-feira vamos estar no Pilar Equilíbrio Emocional. Tá joia? Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e a gente se vê na terça-feira, 6 horas em ponto. Vê se acordem o preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso, diz lá em Provérbios. A gente leu isso em janeiro. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Um beijo a todos, gente. Um ótimo dia. E lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.